Vamos falar de complexidade desnecessária ou como o pessoal chama over-engineering. Vamos lá? Bom, o meu vídeo de ontem ele citou alguns comentários aí, o pessoal fez alguns comentários, entre eles tem o do Eduardo, né? Ele fala assim, sobre o projeto feito com over-engineering, também acontece da empresa ficar refém da solução por ela estar alocada em uma área crítica e ser feita e ser um vespeiro que ninguém quer mexer. O Alexandre falou: Overengineering é algo interessante a se discutir com os alunos, né? No caso dele, contexto de professor. Os alunos mais curiosos gostam de arquitetura elaborada, complexas, acho que tem a ver com curiosidade da pessoa e se mostra capaz de aprender aquilo tudo e colocar para funcionar. Acho válido uma discussão sobre a realidade da prática e a comparação com soluções simples e equivalentes. Então, assim, baseado nesses dois comentários, eu quero trazer um cafezinho aqui de novo, né? Eu já fiz um sobre o Engineering, mas trazendo alguns insights aqui. Eu vou deixar linkado o cafezinho anterior. Pode ser que ele seja diferente, pode ser que eu tenha falado mais coisa no outro, pode ser que eu fale mais coisa nesse. Mas vamos lá falar sobre Over Engineering. Um minuto aqui para introdução. Então vamos lá. Eu chamei no começo overengineering como complexidade desnecessária. Então, assim, quando a gente fala overengineering, né, a gente está dando uma qualidade para aquele código que está sendo feito que ele, na verdade, ele não tem, né, se a gente for pensar bem. Então, imagina só assim, né, se eu tenho uma ponte ali que ela vai só passar pessoas e eu faço ela para passar caminhões, né? Isso é um overengineering? Talvez, né? Assim, engraçado que quando eu viajei para Portugal, tinha algumas pontes que existem lá que passam carros e caminhões que eram do Império Romano, né? Provavelmente os romanos fizeram um over-engineering que existe até hoje, né? Então, assim, eu não gosto dessa nomenclatura porque ela pode ser, estou prevendo algo que vai acontecer no futuro, né? Então eu prefiro o termo complexidade desnecessária, né? Porque assim, a gente está falando de complexidade, né? E o que é complexidade? Complexidade é tudo aquilo que traz uma dificuldade de compreensão ao sistema que eu tô fazendo. Então, assim, se alguém pega o seu sistema e fala assim, cara, eu não consigo entender, o seu sistema está complexo. Não adianta você jogar a culpa na pessoa, dizer assim, porque ele é burro. Não adianta, não adianta. E isso aí só vai dizer sobre a sua capacidade de compreender que os outros têm dificuldade de compreender a complexidade do sistema. E a complexidade, isso aqui eu estou citando um livro, A Philosophy of Software Design, que eu não vou pegar ele, que ele tá num outro. Tá ali longe, que a complexidade necessária, ela vem baseada em três pontos principais, né? Assim, e vocês vão ver que o Engineering sempre vai cair nesse ponto, né? Que é a mudança amplificada, tipo, para mudar um arquivo eu tenho que mudar em vários lugares. O outro é os desconhecidos, os unknown unknowns, que é quando assim, pô, mudei algo aqui, mas quebrou algo lá não sei aonde, né? É engraçado que eu tô trabalhando isso. Um bug surgiu aqui de uma feature que eu entreguei em dezembro, que é basicamente um unknown unknowns. Era um teste que era uma funcionalidade que ela estava só testada no teste de regressão X lá, que a gente quase não roda, né? E, e não tava como teste unitário, vou ter que botar para teste unitário, né? Então, assim, o unknown não é aquela coisa tipo, pô, mudei aqui e quebrou lá. Por quê? Por que quebrou lá, né? E e a dificuldade, a carga cognitiva, né? Tipo, eu leio aquele código, leio aquele código, eu não consigo compreender porque ele é muito complexo, né? A carga cognitiva pode ser porque ele está quebrado em diversos arquivos, né? E você não tem ali uma ligação entre eles. Então, assim, não é aquela coisa que eu leio uma classe e eu vou entrando nas outras, eu vou sabendo o que está acontecendo, né? Então, assim, o John Altstorm, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Ele listou essas três coisas sobre a complexidade. E não se preocupe que eu vou chegar em Overengineering, tá? Eu vou falar sobre Overengineering, só quero dar uma introduçãozinha sobre complexidade desnecessária, né? Primeiro eu tô falando sobre complexidade. Isso que eu tô falando é complexidade. Então, assim, essas três características da complexidade, a carga cognitiva, que tem até eu esqueci o nome dele, o Alberto, que ele cria o CDD, o Cognitive Driven Design, que é uma forma de design baseado na carga cognitiva. Eu acho bem legal, interessante, né? Já vi alguns vídeos e eu achei interessante, né?
o que é baseado na carga cognitiva. O outro é na amplificação de mudança, quando, tipo, eu quero mudar algo, mas eu só tenho que mudar diversas coisas. E por último, é a mudança amplificada. Então, isso caracteriza a complexidade. Mas a gente tem que parar pra pensar, beleza, mas então assim, toda vez que eu tenho isso, eu tenho overengineering, calma lá, vamos com calma, vamos com calma. Porque assim, lembra que eu falei de complexidade desnecessária? Porque assim, a gente tem que sempre lembrar que existe a complexidade que ela é inerente do sistema. Tipo, meu sistema tem um monte de condições aqui. Cara, se essa é uma característica do seu sistema, o que você pode fazer é procurar oportunidades de reduzir essa complexidade através de. E aí você vai ter eu falei isso nos meus videoaulas, né? Você pode procurar a minha playlist DDD, eu falo bastante disso, né? Eu tenho uma playlist de documentação que eu acho que eu toco nesse. Eu tenho uma playlist, não, né? Eu tenho um vídeo sobre documentação, como escrever uma boa documentação. Eu tenho um playlist sobre design de código, que eu falo sobre isso, né? Então, assim, o que acontece, né? Por mais que o seu sistema tenha uma complexidade inerente, você pode procurar, através de refatoração, diminuir essa complexidade, ou você pode através de outras formas. Por exemplo, eu digo, às vezes, documentação. Tipo, os anãos ou não. Se você botar um comentário de código, se você botar um readme ali na página principal do projeto, você já consegue eliminar um monte de desconhecido, né? E a complexidade cognitiva aí não tem jeito. Aí é design de projeto, é padrões de projeto, que você vai ter que fazer. Você vai ter que quebrar aquele código ali, você vai ter que entender que tá ali, você vai ter que treinar a sua capacidade de refatoração, né? Tá, Vitor, mas você não tocou ainda no que é o over-engineering. Tá, beleza. Então a gente vai entrar agora, com 7 minutos de vídeo, o que é o over-engineering, né? O que é o over-engineering que a gente considera? É quando alguém quer aplicar uma solução complexa para um projeto simples, né? E aí, quando você faz isso, o que você traz? Você traz assim, poxa, mas era muito mais simples fazer isso aqui. Então, assim, observa que eu falei, que é aplicar uma solução complexa para um projeto simples. Então aí quando você fala complexa, lembra dos 3 pontos aqui, né? Carga cognitiva, desconhecidos e amplificação de mudança. Se essa solução complexa aqui for aplicar isso, vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ponderar, né? Isso, mas... E aí eu vou levantar um ponto do Alexandre aqui. Cara, os alunos vão fazer isso por curiosidade. Concordo. Pode ser que assim, pô, eu quero... Imagina que eu diga assim, cara, eu quero tentar aplicar a arquitetura hexagonal aqui para fazer um teste, mesmo eu não precisando disso, né? Por exemplo, eu acho que eu falei no meu vídeo de Kafka Streams, eu trabalho com Kafka Streams, né? Eu falei no meu vídeo de Kafka Streams que o Kafka Streams tem um suporte a testes que é bom, que funciona. Então, assim, eu não preciso ficar fazendo port and adapt. Na verdade, o Kafka Streams já tem o port and adapters interno ali. Porque quando eu falei no meu vídeo de arquitetura hexagonal, esse padrão ele foi absorvido pelos frameworks, né? Então, o Kafka Streams ele separou o que é topologia do que é infraestrutura, né? E aí, ele, internamente, ele troca isso, que ele tem uma... Você consegue criar a topologia com uma classe e depois você inicializa a infraestrutura com outra. E aí, se você não entender um pouquinho do arquitetura hexagonal, você pode confundir isso, mas a arquitetura hexagonal está mais para compreender o framework do que para ser usado sobre o framework. Então, assim, se eu quiser fazer... No caso do Kafka Stream, eu nem consigo, se você reparar aí, usar a arquitetura hexagonal, porque ela já é inerente dele. O que eu posso achar é assim, eu não quero depender do Kafka Streams. E tem gente que tem essa solução. Ele fala assim, e se eu não quiser depender do Kafka Streams e quiser mudar para o Apache Flink? Eu acho que, assim, você vai ter uma dificuldade muito grande, vai ser muito complexo fazer essa mudança. E aí tá um caso clássico de over-engineering. E aí, beleza. Se você quiser realmente fazer isso, ou você tem uma API, um caso mais simples, né? Você quer fazer ali uma aplicação do arquitetura hexagonal, o que eu te recomendo? Faça num projeto que vai ser sempre seu. Por quê? Cara, over-engineering é um negócio que queima filme. Então, assim, imagina que você fez um over-engineering aqui e aquele bagulho ali vai ficar na sua empresa por anos. Todo mundo vai ver aquilo e todo mundo vai te xingar. E com razão, cara. Com razão, porque assim, pô, pegou um bug.
pegou um bug ali em produção e, pô, eu não consigo entender o código, cara. Ou eu não consigo fazer uma alteração aqui que eu tenho que mudar tal dos aqui. Cara, você vai criar uma antipatia com a galera. Então, assim, e aí lembra que eu falei, eu chamo o engineering de complexidade necessária. Pode ser que a complexidade seja necessária. E aí, qual que é o problema da complexidade necessária, né? A galera olha ali depois e fala, e se eu remover isso aqui? Se eu remover aqui dali, pode quebrar um caso de uso que não tá nem documentado, que não sei o que, blá blá blá. Então, assim, a complexidade necessária, ela tem que ser obrigatória, tem que haver uma documentação, tem que haver uma proteção de testes, né? E eles têm que saber os motivos daquilo ser necessário, né? Agora, a complexidade necessária, ou vamos chamar aí o over-engineering, né? Tipo, eu quis fazer um teste aqui, eu quis estudar dentro do código de produção da empresa. Cara, se você for estudar dentro do código de produção da empresa, que seja algo seu. Seu, que isso não vá passar para o futuro. Porque existem momentos que você pega, e eu já vi isso acontecer na empresa. Eu preciso aplicar, fazer tal solução de tal forma, porque o cliente pede. Só que aí depois o cliente pede, você entrega e depois, eu não preciso mais disso. E aí fica aquele negócio lá. Ficou. Então aqui dali é over-engineering? Não, aqui dali é legado. É diferente, aqui dali é legado. Tipo, o cliente pediu, o cliente voltou atrás e eu não vou retrabalhar isso aqui. Posso retrabalhar? Posso, mas assim, tipo, toda vez que a gente pensa em. E aí é uma outra dica de over-engineering, né? Toda vez que a gente pensa em empresa, eu penso assim, cara, eu vou fazer o. E a empresa sempre pensa isso, galera. Não pense que empresa, eu vou fazer o melhor produto. Não, eu vou fazer o mínimo para entregar mais valor ao meu cliente. Então, eu vou fazer o mínimo para entregar mais valor que o cliente pediu, né? Se o cliente não pedir, muitas vezes eu não entrego. Eu falo, não, por que você vai gastar tempo com isso? Vamos gastar tempo em outras coisas. Então, a empresa sempre pensa no que você vai gastar tempo. Se você não estiver fazendo nada, vai estudar, vai fazer outra coisa. Mas assim, nunca fica floreando o sistema que não precisa, né? Precisa botar flores ali no sistema que não precisa botar flores. Seja eficiente. Aliás, eu terminei o roteiro do Conversa sobre Tecnologia. Eu vou falar um pouquinho disso aí no próximo Conversa sobre Tecnologia, né? Então, assim, over-engineering, poxa, é legal, tem curiosidade, mas faça com o trabalho que é seu, não faça com o trabalho que é dos outros. Essa é a dica que eu dou. Como é que eu sei se um over-engineering é um over-engineering mesmo ou é algo requisito pelo sistema? E aí você tem que saber assim, tipo, fazer, se eu fizer isso, quais vai ser os ganhos? Você vai ter que fazer uma ponderação. Ponderação é uma palavra que ninguém fala pelo menos assim, é difícil ouvir a galera falar, vamos ponderar sobre o assunto, né? Às vezes ponderação, esse termo é usado para pessoas, tal pessoa é muito ponderada, ela tem limite, ela se pondera, ela se retrai muito para falar. Isso não é ponderação, tá, galera? Ponderação é quando você pensa quais são os ganhos e quais são as perdas do que você vai fazer. Então assim, olha, se eu fizer isso, os efeitos são esse efeito é positivo, esse efeito é negativo, esse efeito é positivo, esse efeito é negativo, e dado que os efeitos positivos são mais relevantes que os efeitos negativos, eu vou tomar essa abordagem. Então, por exemplo, eu vou ter que apresentar amanhã uma refatoração para depois fazer uma otimização de uma funcionalidade. Então, na verdade, assim, a refatoração eu já fiz, né? Há muito tempo atrás. E eu só vou ter que refatorar alguns pequenos pontos para poder otimizar. E aí amanhã eu vou apresentar um documento que eu criei no Confluence. Eu até brinco que ultimamente eu estou mais desenvolvendo em Confluence e depois implementando, né? Eu vou ter que criar. Estou criando um documento em Confluence, né? Uma wiki page para apresentar para o time de arquitetura e dizer assim, olha, eu quero fazer isso, esses vão ser os ganhos, são nesses casos que a gente vai apresentar tantos, eu estou estimando ali com números totalmente tirados do meu papel aqui, né, teste de papel, e eu ia falar outra coisa, mas a gente se limita, né, eu vou ter esses ganhos, né. Então ali você está ponderando. E aí eu vou ter que convencer alguém. Então, se você quer aplicar uma over-engineering, sempre pensa assim, que você vai ter que convencer alguém. E quais vão ser os argumentos? O argumento é, porque eu quero aprender. Cara, legal no projeto da sua casa, mas no projeto da empresa não é legal. Não é legal, e eu já falei o motivo. Você vai ser xingado a vida toda, e isso, quem sabe, isso pode trazer. E eu já criei um monte de legado, galera. Tô falando assim de alguém que já criou um monte de legado, já teve que lidar com um monte de legado. E às vezes, assim, chega lá assim, pô, o cara que fez isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim, cara, mas em tal empresa eu deixei algo bem parecido.
E é isso, galera. Legados surgem, legados vão, assim, a definição legada eu posso falar depois, mas o que pra mim a definição legada é um código que a pessoa não tá lá mais pra responder sobre ele. Então, assim, você não pode falar assim, Vitor, esse é pepino seu, você resolva aí. Você não pode mais fazer isso. Se você não pode fazer isso, isso é legado. Ou essa pessoa pode ser até o cliente pediu tal coisa, o cliente depois despediu e tá lá o legado. Tipo, eu passei um mês aí nesse negócio aí, mudei o código todo pro entregar isso pro cliente não quer mais. Agora eu tenho que lidar com essa porcaria desse código que eu fiz pro cliente, pro negócio que o cliente não quer mais. Acontece, galera. É a vida. É a vida, temos que lidar com isso. Então, assim, fazendo um resumão desse vídeo, né? Eu preferi não chamar de overengineering, eu preferi chamar complexidade desnecessária e complexidade necessária, né? Então, assim, a gente tem a complexidade desnecessária e a complexidade necessária. E aí, eu expliquei o que é complexidade ali, que vai dos 3 fatores ali, que dizem, que mostram, não é que dizem que é complexidade, que mostram que é complexidade. Pode ser que ela não seja. E tem outras formas de lidar com necessária. E aí, quando eu falei necessária e desnecessária, a gente já parte do ponto D. Se você acha que é uma overengineering, faça para você mesmo. Se você está aplicando no trabalho, imagina que você tem que convencer alguém. E aí, como convencer alguém, você vai ter argumentos para dizer essa complexidade ela é necessária. Quando você tem essa complexidade necessária, você pode ter estratégias para abordar essa complexidade, tipo documentação ou sei lá, alguma outra coisa, né? Então assim, esse foi meu cafezinho aí, 16 minutos de cafezinho. Espero ter te ajudado em alguma coisa, espero ter dado uma discussão rica. Eu acho que tá bem diferente do meu anterior, né? Lembra que os cafezinhos são sem roteiros, eu falo sobre o tema aleatoriamente. Então tem alguns outros cafezinhos sobre Overengineering e sobre hype, né? Eu acho que o outro era mais voltado na Overengineering e hype. Então, assim, se você quiser ver, recomendo, veja lá e espero ter te ajudado alguma coisa. Manda esse link para alguém aí que pode estar lidando com Overengineering, curte, compartilha e isso aí, pessoal, vamos lá. Bom dia para vocês. Valeu.